Hoje quero mostrar para vocês um material que julgo de extrema importância para você que deseja conhecer os textos bíblicos por uma perspectiva mais próxima dos originais. E ao me referir aos originais, eu não falo das escrituras gregas. Eu faço parte de um grupo de pessoas que acreditam que as escrituras da Brit Hadashah, os escritos nazarenos, ou Aliança Renovada, ou como você conhece, Novo Testamento, foi escrito em aramaico, transmitido pelos discípulos de Yeshua em aramaico. Os discípulos de Yeshua e o próprio Yeshua não ensinou em língua grega e não escreveu cartas para as comunidades messiânicas em grego, mas utilizando o aramaico. E eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a Bíblia que eu quero te mostrar é esta aqui, a Peshitta. O Novo Testamento em aramaico, do Tzadok Ben Derech. Eu quero te mostrar alguns textos importantes, o que esse material nos apresenta, a linguagem que é utilizada aqui, mas quero te mostrar também alguns pontos de que eu não me agradei deste material, que são mínimos. Mas vou te mostrar tudo. Se você pensa em adquirir, assiste esse vídeo até o final para ver se vale a pena ou não. Este é o canal Torá em Foco. Temos apresentado aqui alguns materiais teológicos que vão te auxiliar na compreensão mais profunda das Escrituras Sagradas. Serão como suportes para te conduzir a níveis mais profundos de entendimento bíblico. E assim você está mais preparado para fazer uma exegese bem feita, para realizar uma hermenêutica concisa e entender as Escrituras respeitando o que está escrito no texto e não o que as tradições religiosas te ensinaram ao longo dos séculos. O link para a aquisição desse material estará aqui na descrição desse vídeo. Se você julgar interessante adquiri-lo, que eu acredito que seja e muito, você pode adquirir pelo link aqui embaixo e assim você estará nos ajudando também. Eu vou mostrar para vocês porque eu julgo esta Bíblia tão importante assim para o nosso conhecimento. Ela traz uma linguagem diferenciada das Bíblias que nós temos hoje em nossas mãos. E eu vou te mostrar o porquê, detalhadamente. Ela tem uma capa até bem bonita. A única desvantagem que eu encontrei aqui foi de não ser uma capa dura. Eu gosto muito de materiais de capa dura. Os materiais que possuem essa capa mais dura parecem um material de maior qualidade. Então a capa flexível, mas é uma capa bem bonita. E aqui ele vai trazer a Peshitta, o Novo Testamento aramaico, tradução completa dos manuscritos aramaicos originais do Novo Testamento com anotações textuais e comentários judaicos. Aqui eu já encontro a primeira vantagem. Você tem uma Bíblia que os comentários sejam de pessoas que têm entendimento da língua e da cultura judaica, para que assim o texto possa fazer muito mais sentido do que aqueles que entendemos hoje, que haja visto, é interpretado por cristãos que possuem uma visão cristianizada e ocidental, que muitas vezes corrompem a realidade do texto por não conhecerem o contexto histórico. Aqui na quarta capa, nós temos o seguinte: a Peshitta é o Novo Testamento original, escrito em aramaico, a língua falada por Yeshua e seus primeiros discípulos. Em aramaico, o nome Peshitta significa reto, simples, fácil de ser entendido, sincero e verdadeiro. Ou seja, a Peshitta é a escritura original. A esse respeito escreveu o renomado erudito William Norton:
Os termos aplicados à Peshita comprovam a crença geral em sua origem divina. Os antigos judeus e gentios, seguidores de Yeshua, acreditavam que a Peshita é o Novo Testamento original. Consoante o magistério de Jonathan Wickelaus, a Peshita foi exaltada com os maiores louvores. Foi considerada ser exatamente o que foi escrito nos tempos antigos pela autoridade apostólica. Foi chamada não só de antiga, mas de sagrada e abençoada. Tornou-se a Peshita a Bíblia oficial da Igreja do Oriente e dos primeiros discípulos judeus de Yeshua. E hoje em dia é usada por muitas congregações judaico-messiânicas e por diversas igrejas cristãs no Oriente. Igreja Assíria do Oriente, Igreja Ortodoxa Assírica, Igreja Maronita, Igreja Caldeia, Igreja Católica Siríaca e igrejas na Índia, China, Tibete e Turquemenistão. Mar Eshai Shimon, o patriarca da Igreja do Oriente, assegura que a Peshita é o documento sagrado verdadeiro, com referência à originalidade do texto da Peshita. Desejamos declarar que a Igreja do Oriente recebeu as Escrituras das mãos dos próprios benditos apóstolos no aramaico original, a língua falada pelo nosso Senhor Yeshua, o Messias. A Peshita é a única versão escrita em um ambiente semítico semelhante ao dos judeus e cristãos do primeiro século. Portanto, fornece uma conexão sociolinguística com a cultura judaica de que Yeshua e possui palavras, conceitos e textos que não existem em quaisquer outras versões das Escrituras. A obra em tela apresenta a tradução completa da Peshita, o Novo Testamento aramaico, com anotações textuais e comentários judaicos, possibilitando que os leitores tenham acesso às verdadeiras palavras de Yeshua HaMashiach e de seus discípulos em seu real contexto. Muito bom. Bom, o que acontece? Aqui no Ocidente, nós vemos todos os professores da língua grega, pastores, ensinando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E diante disso nós temos alguns problemas com esta narrativa, de analisarmos como ensinam e acreditam os próprios cristãos do Oriente. Vocês verão, se fizerem uma pesquisa detalhada e cuidadosa, que os estudiosos, inclusive os próprios cristãos do Oriente, eles acreditam que os apóstolos escreveram em aramaico e não em grego. Agora, é fato que o aramaico foi traduzido posteriormente para o grego koiné. Isso ninguém nega. No entanto, os escritos nazarenos pelos apóstolos não foram escritos em grego, que não era considerado uma língua semítica, como era o aramaico. Outro fator muito importante é que Yeshua mesmo assegura que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então ele veio dentro de um contexto judaico. Por que eu estou falando isso? Em outras oportunidades eu já vi alguns professores aí relatarem que Yeshua utilizava a Septuaginta para ensinar. Queridos irmãos, isso não faz o menor sentido. Aonde que Yeshua ensinava cada Shabat? Fala para mim. Era nas igrejas? Igreja só foi existir 190 anos depois do Messias. É um fato. Então não existia igreja. Yeshua ensinava nas sinagogas. Para quem Yeshua ensinava? Existiam gentios nas sinagogas? Se não existia, Yeshua estava ensinando para o seu povo de língua aramaica e que também conhecia o hebraico. Ele utilizava as escrituras hebraicas para ensinar. Ele não utilizava a Septuaginta, até porque não fazia o menor sentido. Imagina você hoje, que faz parte de uma igreja em território nacional brasileiro, e vem alguém e na ministração da palavra
vai estudar com você ou pregar utilizando a Bíblia e falando em espanhol. Faz algum sentido? Se todos os seus ouvintes são de língua portuguesa, não faz o menor sentido. Então veja onde nós vamos parar com as narrativas de professores que têm a sua mente helenizada e uma perspectiva cristã na ótica do seu entendimento. Então, é esse um dos pontos que eu julgo de extrema importância um material como este aqui, que nos leva a uma compreensão mais detalhada da história original de como foi escrita as Escrituras. Eu pensei que o Novo Testamento fosse impuro, fonte de orgulho, de egoísmo arrogante, de ódio, do pior tipo de violência. Porém, eu abri e senti em mim algo especial e maravilhoso. Tomar posse, uma glória repentina, uma luz brilhou dentro de minha alma, e eu olhei para espinhos e colhi rosas. Eu descobri pérolas em vez de pedras, em vez de ódio, amor, em vez de vingança, perdão, em vez de cativeiro, liberdade, em vez de orgulho, humildade, em vez de inimizade, conciliação, em vez de morte, vida, salvação, ressurreição, tesouro celestial. Rabino Isaac Lichtenstein, de 1824 a 1909. Uma folha de rosto, e para mim é muito bom porque é uma folha amarelada. Eu acredito que esse tipo de páginas, a leitura se torna muito mais agradável, bem confortável. Temos aqui o autor, Tzadok Ben Derer. Passando aqui, temos sobre o autor, que você vai ter um relato sobre quem é Tzadok Ben Derer. Tzadok Ben Derer é o nome israelita de Fábio Moraes de Aragão. Temos o sumário, introdução, informações gerais sobre a obra, livros do Tanar, possessão, livros da Brit Hadashah, abreviatura e siglas em alfabética. E aqui nós já encontraremos os nomes dos evangelhos, cartas e livros em uma perspectiva original. Isso aqui é um ponto mais que positivo. Veja só: Matai, Marcos, Luca, Yohanan, Atos dos Shelahim, ou Atos dos Apóstolos, Yaakov, Hatzadik. Só uma pausa aqui, abrindo um parênteses, irmão. Essa Bíblia traz algo muito interessante, que a ordem de alguns das cartas de Shaul está diferente do que você encontra nas Bíblias cristãs. Matai, Marcos, Luca, Yohanan, Atos do Shelahim. E logo depois de Atos, na Bíblia cristã, o que você encontra? Romanos. Aqui nós encontramos Yaakov Hatzadik, ou Tiago o Justo, foi o irmão de Yeshua. Logo após nós temos Keifá Aleph, 1 Pedro, e Yohanan Aleph, 1 João, e aqui vem Carta aos Romanos, 1 Carta aos Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Carta aos Tessalonicenses, 2 Carta aos Tessalonicenses, 1 Carta a Timóteo, 2 Carta a Timóteo, Titus, Filemon, Ivrim, que é Hebreus, Keifabet, aí aqui já temos 2 Pedro, não temos 2 Pedro aqui depois de 1 Pedro, Yohanan Bet, Yohanan Gimel e Erudá, Apocalipse. Glossário de palavras semitas, textos do Tanar citados na Brit Hadashah, algo que é muito valioso, citações, alusões e paralelos da Brit Hadashah, profecias messiânicas cumpridas por Yeshua, porções da Torá sincronizadas com a Brit Hadashah e bibliografia. Aqui ele vai trazer alguns agradecimentos. Na introdução, tem algo bem interessante que diz o seguinte: declarou o famoso cientista Galileu Galilei: todas as verdades são fáceis de serem entendidas, desde que sejam descobertas. A questão é descobri-las. O pensamento genial do astrônomo chocava as pessoas no início do século XVII,
pois, diversamente da opinião geral, Galileu dizia que a Terra se move ao redor do Sol e de seu próprio eixo. Isto causou revolta nas massas populares e também nos intelectuais, visto que o entendimento tradicional era no sentido de que a Terra ficava imóvel no centro do universo e o Sol, os planetas e as estrelas giravam ao seu redor. Os padres da Igreja Católica apregoavam que a centralidade da Terra tinha fundamento nas Escrituras. Então, se eles eram os grandes detentores do saber e guardiães da verdade, quem poderia questioná-los? Se fosse verdade que a Terra girasse em torno de si mesma, as pessoas e os animais ficariam tontos, argumentava o clero. Foi julgado Galileu pela Inquisição e suas ideias foram consideradas heréticas, sendo forçado a retratar-se, aplicando-se-lhe a pena de prisão domiciliar. A Terra sempre girou ao redor do Sol, mas essa verdade foi reputada por séculos como se mentira fosse. De modo análogo, a Igreja Católica defende a verdade de que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, ideia que também foi albergada por sua descendente, a Igreja Protestante. Duvidar desse dogma é considerado heresia, e tal como nos tempos de Galileu, não se pode questionar a autoridade da Igreja. Contudo, ousamos impugnar o dogma de que o Novo Testamento foi escrito em grego, embalado nas reflexões de Carl Jung. A habilidade de questionar é a maior fonte no aprendizado da verdade. Nossos questionamentos levaram à conclusão de que os livros da Nova Aliança, Novo Testamento, foram escritos pelos apóstolos em sua própria língua nativa, o aramaico, e depois foram traduzidos para o idioma grego. É assim que nós acreditamos. O alfabeto aramaico contém 22 letras, e no livro Origens Aramaicas do Novo Testamento apresentamos 22 fatos que testificam que os manuscritos originais do Novo Testamento foram redigidos em aramaico. Eis um breve compêndio dos argumentos bosquejados na obra fornecida, na obra referenciada. Primeiro, em razão dos exílios assírios e babilônicos, bem como de outros fatores históricos, houve um processo de transição em que a língua principal dos judeus migrou do hebraico para o aramaico. Segundo, o livro de Neemias confirma que no pós-exílio babilônico os judeus falavam aramaico e não podiam mais compreender a língua hebraica. E aqui vamos dar a referência de Neemias 12, 23 e 24. Terceiro, o aramaico era a língua predominante dos judeus em Israel no primeiro século, apesar de o hebraico também ser empregado em menor escala. Quarto, ao lado do hebraico, o aramaico igualmente é considerado língua sagrada pelos judeus, isso é, idioma em que Deus vincula as Santas Escrituras. E isto é provado por porções do Tanar, que estão em aramaico, bem como por outros livros sagrados do judaísmo no mesmo idioma. Quinto, o aramaico siríaco era o vernáculo da terra de Israel, conforme atesta a Guemará. Portanto, Yeshua e seus discípulos falavam o dialeto do aramaico siríaco da Galileia. Mas isto não inclui o fato de falarem o hebraico como idioma acessório. Sexto, a língua grega não era largamente usada pelos judeus em Israel no primeiro século, havendo inclusive uma proibição dos sábios judeus para que o idioma grego e a sua cultura fossem aprendidos a fim de preservar os israelitas da assimilação helênica. Em verdade, em Israel pouquíssimos judeus entendiam o idioma grego. Sétimo, os escritores da Nova Aliança a redigiram em aramaico, visto que prioritariamente os judeus eram o público-alvo, e até mesmo os gentios das populações vizinhas de Israel falavam aramaico. Posteriormente, os escritos aramaicos foram traduzidos para a língua grega. Oitavo, seria totalmente irrazoável supor
que os discípulos judeus de Yeshua escreveram a nova aliança em grego, pois não conheciam esta língua, bem como seria mais absurdo ainda supor que escreveram em grego, objetivando converter judeus que não liam nesse idioma. Nono, mesmo na diáspora e em países de vernáculo grego, o aramaico era a língua oficial dos judeus. Assim sendo, as epístolas destinadas a judeus da diáspora foram escritas em aramaico. Décimo, a tradição cristã oriental afirma que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico e não em grego, sendo considerado a palavra inspirada por Deus. 11º, a origem dos manuscritos aramaicos está ligada à tradição siríaca, no sentido de que os livros da Nova Aliança foram escritos e compilados durante a vida do rei Abigar de Edessa, ou seja, nos tempos apostólicos. 12º, o manuscrito aramaico depositado na Babilônia, do Vaticano, datado do ano 78 DC, comprova o vínculo da Peshita com os apóstolos e seus discípulos. 13º, o Diassaron, ao usar o manuscrito aramaico para formar a primeira harmonia dos evangelhos, também indica a antiguidade dos escritos da Nova Aliança em aramaico. 14º, Hegesipo, que viveu do ano 110 a 180 DC, que foi judeu nazareno, testemunhou a existência de manuscritos aramaicos que eram usados pelos discípulos judeus de seu tempo. 15º, o encontro da família de Yeshua com o Papa Silvestre no início do século IV autentica que os judeus nazarenos falavam aramaico e usavam as escrituras no mesmo idioma, não sabendo dialogar em grego ou latim. 16º, outros cristãos que viveram no Oriente testificaram a originalidade da Peshita. E aí vai, Bardaissan, de 154 a 222 DC, Arparat, 217 a 345 DC, e Efraim o Sírio, 306 a 373 DC, dentre outros. 17º, os chamados neotestarianos eram inicialmente judeus nazarenos e preservaram com extremo zelo os escritos originais da Nova Aliança em aramaico. 18º, não somente a antiga tradição dos judeus nazarenos ratifica a veracidade da Peshita como a palavra inspirada por Hashem, mas também as tradições cristãs posteriores de diversos grupos neotestarianos, jacobitas, maronitas e cristãos na Índia. 19º, a Peshita é considerada a Bíblia oficial de grupo de judeus nazarenos e também de diversas denominações cristãs orientais. Igrejas do Oriente, Igreja Síria do Oriente, Igreja Ortodoxa Siríaca, Igreja Maronita, Igreja Caldeia, Igreja Católica Siríaca e igrejas na Índia, China, Tibete e Turquemenistão. 20º, a veracidade da Peshita é confirmada por diversas evidências internas: uniformidade, polissemia, jogo de palavras, estrutura poética e expressões idiomáticas. Ademais, os erros de tradução nos manuscritos gregos e suas centenas de milhares de variantes textuais atestam a originalidade da Peshita, já que a Peshita não traz esse problema de variantes textuais. 11º, o Codex Carbouris, que remonta ao antigo manuscrito do ano de 164 DC, ou na pior das hipóteses, do ano de 344 DC, visão mais conservadora demonstra que judeus e cristãos orientais usavam as escrituras em aramaico e não em grego. 22º, há excelentes manuscritos da Peshita datados do século IV, V e VI. E não existem manuscritos mais antigos em razão de que a tradição judaica e siríaca, diferentemente da tradição ocidental, não admitir
que um livro se deteriore e entre em estado de decomposição. Por tal razão, quando se iniciava o desgaste de um manuscrito da Peshitta, era cuidadosamente copiado e depois conferido com o original, e este era enterrado ou queimado. Por outro lado, os códices gregos mais antigos são do século IV. Isto estão incompletos, faltando-lhe algumas versões, o que não ocorre com a Peshitta. Todos esses argumentos, além de outros vinculados em 2 outros livros que escrevemos. Bom, irmãos, então aqui é apenas um relato comprovando historicamente o porquê de acreditarmos que os escritos nazarenos tenham sido escritos em aramaico e não em grego. E aqui temos uma frase muito interessante. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Nesses últimos dias marcados pela apostasia e por tanta mentira, nós cremos que a verdade vencerá por meio do esplendor das Sagradas Escrituras. O nosso desejo é que o tratado presentemente lançado traga a luz da verdade ao coração dos leitores, iluminando-os para que sigam as antigas veredas de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Aí aqui vai trazer livros da Brit Hadashah, os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas gerais, os livros que são Atos e Apocalipse, abreviaturas e siglas em ordem alfabética. E aqui já trazemos um manuscrito siríaco. Olha só aqui. A língua utilizada aqui, vocês podem conferir, é a língua aramaica. Tem nada de grego aqui. E esse é um manuscrito siríaco. O que eu quero mostrar para você aqui é a primeira diferença das traduções que nós temos em português, o como minimiza o nosso entendimento do contexto original. E aqui, quando você vai para o contexto original, a sua perspectiva sobre o texto correto é amplificada. Em Matai, ou como você conhece, Mateus capítulo de número 25, a famosa passagem das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Então assemelha-se o reino dos céus a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. Veja só aqui a diferença, irmãos. Não é sair ao encontro do noivo, mas sair ao encontro do noivo e da noiva. E aqui nós temos uma nota que explica o seguinte: a grande maioria das obras gregas omite e da noiva. Aí aqui ele traz os manuscritos que omitem. NA 28, UBS 5, textos receptos, texto bizantino, Códex Sinaíticos, Códex Vaticanos e Códex Washingtonianos. Porém, tal cláusula conta no Códex Bezaé, de acordo com a Peshitta. As virgens aguardavam o noivo e a noiva, e não somente o noivo, ou seja, as virgens eram damas de companhia e não mulheres que simultaneamente se casariam com o mesmo homem, que aí seria a poligamia. Olha a diferença disso aqui, irmãos. Então o que acontece? As Bíblias em português que nós temos em mãos, o que aconteceu? A Vulgata, ela se utiliza de algum dos manuscritos que não possuem essa cláusula que traz a noiva em conjunto com o noivo, e aí João Ferreira de Almeida se utiliza da Vulgata para traduzir a Bíblia para o português, omitindo questões importantes que dão um sentido totalmente diferente ao texto. E eu poderia mostrar para você aqui vários desses exemplos. Outra passagem importante está aqui, ó, em Romanos capítulo de número 5. Vamos ver o que diz Romanos capítulo de número 5. Nas Bíblias em português você já vai saber o que fala. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 7. Veja só. E o Mashiach, por causa da nossa enfermidade, nesse tempo morreu pelos ímpios. Pois facilmente alguém morre pelo ímpio, embora para o bom talvez um homem ouse morrer.
Em todas as Bíblias cristãs, o que vai estar escrito? Pois dificilmente alguém morreria por um justo. Irmãos, pensa aí comigo. Seja inteligente. É muito fácil alguém morrer e dar a vida por quem é justo. O difícil é você dar a vida por um ímpio, por um pecador. E nas Bíblias cristãs diz, pois seria muito difícil alguém morrer pelo justo. Não, não seria difícil. Seria muito fácil. Difícil seria morrer por um ímpio. Embora, para o bom, talvez um homem ouse morrer. Na mesma passagem diz assim, que seria muito difícil alguém morrer pelo justo, embora pelo bom alguém ouse morrer. Justo e o bom não são as mesmas coisas? Já indo para o final, nós vamos ter glossário de palavras semíticas, e aqui você vai encontrar um glossário muito vasto de palavras semíticas, com os nomes nos originais, para você encontrar. E finalizo dizendo qual o único problema dessa Bíblia. O autor dela, o Tzadok Ben Derech, é unicista. O que o unicismo traz? Para mim, o unicismo é tão nocivo como o dogma da Trindade. A Trindade acredita em uma perspectiva de 3 deuses. Já os unicistas acreditam que Yeshua é o próprio Deus manifestado em carne. Eles julgam que Deus se manifesta de forma tríplice, ou seja, a diversificação das manifestações. Ele se manifesta como Deus, se manifesta como Filho e também como Espírito Santo. Olha a confusão que isso traz, irmãos. Para nós que somos representativistas, que acreditamos que o Pai é um, fazendo referência ao Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, ele é único, indivisível, incorpóreo, e que Yeshua é o seu filho que o representa vindo à terra para revelar o Deus invisível. Em Yeshua está toda a plenitude do Deus invisível. Ele revela o Pai aos homens em sua totalidade. Ruach HaKodesh é o próprio Deus. Ruach, sopro, vento do próprio Deus. É o que os gregos chamam de Zoe, a vida de Deus dentro de nós. Para mim isso está em uma harmonia gritante com os textos bíblicos, porque em 1 Coríntios capítulo de número 15, segundo os unicistas, como eles explicam aquele texto? Que Yeshua devolverá, sujeitando ao Pai, tudo que um dia lhe foi sujeito. Como ele fará isso? Ou seja, Yeshua, que é o próprio Pai, dividido, se sujeitará a ele mesmo, e posteriormente a isso, o que acontece? Então não há uma harmonia dentro do pensamento unicista. Para mim esse é o único ponto grave no entendimento do Tzadok Ben Derech. Mas no mais, enquanto ele não interfere os textos com o seu pensamento, porque ele faz isso em algumas passagens, ele dá a entender que Yud-He Vav-He é o próprio Yeshua. Mas se você tiver um entendimento correto, extrair o que tem de bom aqui, essas questões não vão ser um impedimento para você adquirir este material. Se vale a pena, vale muito a pena. Lembrando que o link para aquisição está aqui na descrição do vídeo. No mais, desejo que o Eterno possa te abençoar e espero você no nosso próximo vídeo.